Irmãos queridos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Palavra. Nós vamos hoje falar sobre o livro de Eclesiastes. Se você é da IPBE, certamente nos últimos meses você ouviu excelentes, maravilhosos sermões sobre o livro de Eclesiastes, que esses sermões trouxeram muitas aplicações práticas para as nossas vidas. A ideia do que nós vamos fazer aqui hoje é conversar sobre essas aplicações práticas, é conversar também sobre o livro de Eclesiastes, é trazer de volta assuntos que nós abordamos durante esses últimos meses e relembrá-los aos nossos corações. Para isso, nós temos 3 convidados muito especiais. Eu vou chamá-los aqui à frente, os 3. Nós temos aqui o reverendo André Vilar, da Igreja Presbiteriana Renascer. Nós temos o reverendo Lucas Machado, daqui da IPBE, e o reverendo Renan Dias, também da IPBE. Eu gostaria de recebê-los com uma salva de palmas, né? Acho que vale a pena aplaudi-los, enquanto eles vão chegando aqui. Fiquem à vontade, vocês 3, irmãos queridos. Seja bem-vindo, pastor Renan. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo, André. Para nós é um prazer tê-los aqui conosco, né? E vamos falar aqui sobre esse livro tão curioso das Escrituras, né? Um certo pregador escreveu um livro dizendo que o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Isso faz sentido para vocês? É verdade isso? Eu diria que esse pregador André conhece melhor do que eu. E deve até ter lido alguma coisa desse material. Quer comentar do que ele escreveu, do que é que tu lembra dele? Por que é que ele trabalha essa perspectiva? Precisa citar não é? Não sei, se você quiser, como uma péssima indicação. Pode ser. Irmãos, boa noite, não é? Antes de qualquer coisa. Mas essa é uma perspectiva interessante. Está alto? Pode aproximar tá bom. pouquinho. Isso, que ele baixa lá. O livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Algo do tipo. Um livro ácido. Eu estou ministrando o texto do Eclesiastes, lá na igreja presbiteriana Renascer. E uma das respostas que eu pude obter de um irmão da igreja foi que estava dando gastura. O pastor está dando gastura, assim, e de fato, assim, o livro do Eclesiastes, uma vez que chama o ser humano para uma reflexão extremamente nua e crua a respeito da realidade da vida, ele possui muitas verdades indigestas, né? Então nós vamos lendo o livro e à medida que avançamos na leitura, nós sentimos alguns desconfortos. Então, assim, eu acho que isso é um ponto pacífico entre nós. Não dá para ler Eclesiastes rindo, né? A gente lê Eclesiastes e sente o peso, a temperatura, a gente percebe que tem muita coisa ali que, rapaz, como é que está aqui, né? Como é que tem esse registro? Nós sabemos, e é ponto pacífico aqui entre nós, que o livro é inspirado por Deus, não está nem em discussão. Mas dentro dessa liberdade que o autor ou os autores tiveram, né? Dentro dessa liberdade inspiracional, há um relato que me incomoda bastante. Isso em boa parte do texto do Eclesiastes. Então, só para fazer essa observação e concordar com o título do livro, de fato, Eclesiastes apresenta esse mau humor, né, em vários momentos do texto. Antes da gente aprofundar acerca desses temas que nos dão uma certa gastura, eu queria perguntar para o reverendo Lucas sobre uma visão geral do livro de Eclesiastes. Quem é tradicionalmente considerado o autor de Eclesiastes? Quais eram os destinatários originais? Qual foi o propósito da escrita e como Eclesiastes se posiciona dentro da tradição judaico-cristã? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Tá. Boa noite, irmãos. Quero dizer também aqui que estou igualmente pressionado por outras razões
Sou aqui uma formiguinha perto de duas autoridades eclesiásticas. Não, o Flamengo está bem também, cara. Não, o Flamengo, isso aí é indiscutível. Mas eu me sinto pressionado porque eu preguei 2 sermões de Eclesiastes, sou novo e confesso que bem no início mesmo do ministério eu tinha em mente tentar evitar 3 livros ao máximo, esperando que eu pudesse amadurecer antes de pregá-los: Romanos, Apocalipse e Eclesiastes. Pregamos os 3 aqui na igreja em sequência. Então você vê que Deus vai trabalhando à medida que a gente vai aprendendo também, passo a passo, né? Bom, o livro de Eclesiastes é um livro muito curioso, é um livro difícil de ser entendido, disputado em termos de interpretação, em termos de aplicações também, e às vezes mal compreendido em relação àquilo que a gente já enxerga com os olhares de hoje. Precisamos compreender como ele foi aceito desde o começo, qual é a sua proposta desde o começo, quais são os panos de fundo necessários para que a gente consiga entender aquilo que de fato está sendo ensinado, para que a gente não comece a enxergar coisa errada, né? Infelizmente, durante a história da igreja, muita gente entendeu coisa equivocada no livro de Eclesiastes, e nós somos culpados disso, por vezes não estudar de fato aquilo que ele nos ensina. Mas de forma bem breve, Eclesiastes é um termo grego que está presente na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que traduz o termo hebraico Kohelet. Nós citamos esse termo algumas vezes aqui nas pregações, e ele diz respeito ao personagem, digamos, principal do texto sagrado. Kohelet, ou Kohelet, ele é o pregador, é o cara que está ensinando de alguma maneira através desses escritos. Agora, o que é interessante é que essa palavra Kohelet funciona como um adjetivo de um verbo, que deriva de um verbo, o verbo kahal. Em suas derivações, a gente vai encontrar o verbo kahal significando ajuntamento, agrupamento, colecionamento. É como se estivesse falando que o Kohelet, o pregador, como nós entendemos já a interpretação tardia, é um cara que coleciona, que junta. Mas junta o quê? Aí começam as divisões interpretativas. Alguns vão pensar que na verdade ele é um colecionador de ditos, de poemas, de ensinos, de coisas didáticas, para então depois ensinar. Outros vão acreditar que na verdade ele é um ajuntador de pessoas com o propósito básico de ensinar, ok? O ponto pacífico é que ensino está aqui de toda forma, não é à toa que ele é chamado de mestre em algumas das traduções, pregador em outras traduções, porque esse é o ofício intencionado mais básico do texto que nós temos em mãos, ok? Outra coisa importante que diz respeito à autoria, ela é considerada de forma bem tradicional, de Salomão, o rei de Israel que sucedeu Davi, no caso seu pai, mas há uma disputa muito grande em relação a isso. É verdade que toda a tradição do judaísmo e grande parte da tradição cristã, inclusive, defendem que Salomão ele escreveu esse livro, e há fortes evidências disso aí. Por exemplo, quando nós olhamos até mesmo para os contextos internos aqui, versículo de número 1, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Qual foi o filho de Davi que foi rei em Jerusalém? Depois a gente olha para o verso 12 do mesmo capítulo, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Então parece de fato haver menção, primeiramente interna aqui no texto, do autor como sendo Salomão. A tradição vai corroborar com isso de forma bem exaustiva. No entanto, parece também haver uma segunda alternativa que é viável. Essa segunda alternativa, ela oferece a impressão de que existem 2 vozes no texto de Eclesiastes. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso em um olhar muito rápido, mas se vocês olharem para o verso de número 1, as palavras do mestre filho de Davi, verso 12, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. E depois, no restante de todo o texto, especialmente na metade dele e no fim dele, nós temos, na maioria das vezes, o pregador se referindo supostamente a si mesmo na terceira pessoa. As palavras do Kohelet, ele ensinou
Isso, suas palavras são assim, o que dá a impressão que na verdade tem alguém por trás citando ele, ou pelo menos avaliando aquilo que ele escreveu. E são duas alternativas dentro dessa segunda alternativa. Ou é uma pessoa que avalia para o bem, o que é muito plausível, porque o final do texto elogia o que ele escreveu, de fato é verdadeiro, é bom e tudo mais. Ou é um avaliador que entende que Salomão está falando asneiras aqui, que não é verdade o que ele está expondo, e então é uma crítica, como se ele fosse um cético, como se ele fosse um descrente que precisasse ser corrigido. Muitos dos exageros em enxergar o texto como extremamente pessimista vem desse terceiro grupo, que acha que está tudo errado e uma correção então se faz necessária. Mas basicamente, respondendo à pergunta de Natan, a tradição defende que é Salomão. E existe essa segunda alternativa, uma delas, dentro delas, é viável, a outra nem tanto. Mas okay? O livro de Eclesiastes, Lucas, você acredita que diante disso, ele foi escrito para crentes ou para descrentes? É um livro pensado para evangelizar os descrentes ou não? Ou ele foi escrito para crentes? É um livro apologético? Boa pergunta. Então, o problema da autoria desse livro, ao meu ver, é tão grande que se você não define a linha interpretativa que você vai seguir, você não consegue determinar o propósito claro para ele. Para algumas pessoas o livro não tem unidade nenhuma, é um assunto aqui, outro ali, quebra e você fica meio perdido. Por outro lado, a gente vê que os assuntos são repetidos em alguns momentos, existe um fluxo, existem pistas que ajudam a determinar qual é o propósito, quais são aí os grandes intentos do autor. Por exemplo, exatamente, além desses temas mais fortes que Renan trabalhou, na série inclusive, trabalho, prazeres, alegria e tudo mais, nós temos alguns fios condutores, algumas palavras que foram repetidas bastante, né? Rebelde, vocês já ouviram falar bastante, nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso já. Outra palavra que usamos muito aqui é a palavra itron, que significa lucrativo, é mais proveitoso, uma palavra que aparece 10 vezes, nos momentos-chave do texto ela aparece. Outra palavra que aparece muito é a palavra tov, que significa é bom, é adequado, é melhor. E por fim a palavra debaixo do sol, essa aí mais de 30 vezes, para que nós realmente entendamos aquilo que ele está trabalhando. Não necessariamente compreendendo debaixo do sol como as lentes dele, mas a esfera da sua investigação. Ele não é que ele desconsidere Deus, o nome de Deus é citado um monte de vezes aqui no texto, mas a esfera de observação é debaixo do sol. Então, tendo isso predefinido, eu penso que se a gente optar pela opinião tradicional de que Salomão escreveu o texto, há indício sim de que é um texto para a igreja, porque ele é um mestre eclesiástico, ele é um ajuntador de ditos para trazer sabedoria ao povo de Deus, ok? Eu iria por aí. Excelente, muito bom. Falando em rebelde, em vaidade, me permita acrescentar algo? Por favor. Eu acho que todo o texto bíblico é escrito para o povo de Deus. Então, Eclesiastes também, né? Especialmente se a gente está pensando em Salomão como autor, a gente precisa lembrar que Salomão vive o apogeu do reino de Israel. Não só ele, mas os israelitas. Então, várias vezes a gente mencionou aqui a possibilidade de, especialmente os jovens, estarem vislumbrados com a vida debaixo do sol, que ia muito bem. Eles conseguiam crescer, enriquecer, produzir, trabalhar e, consequentemente, se distanciavam do Senhor. Então, tem esse foco de instruir o povo de Deus, diferentemente de Provérbios. É um livro de sabedoria também, mas em Provérbios a gente vê uma coisa mais positiva, do tipo, façam isso, façam aquilo, sigam esse exemplo, fujam daquele exemplo. Em Eclesiastes é uma sabedoria a partir muito do negativo, do que ele viveu, né? Do que ele foi atrás e se frustrou. Então ele está falando para a igreja, talvez especialmente para os jovens, e sobre ou a partir também de suas próprias investigações.
quase que uma autobiografia, né? Isso. Aí você me pergunta, isso não pode ser abordado ou apresentado para descrentes? Toda mensagem da Bíblia pode e por vezes vai abençoar muito o descrente. Em Hebreus a gente vê isso, a possibilidade de alguns descrentes serem tão abençoados pela palavra de Deus que eventualmente a gente pensa que eles são crentes, mas eles não são crentes. Eles só se beneficiaram da palavra de Deus. Eclesiastes é visto assim como um livro mais apologético porque ele aborda as questões centrais, né, da humanidade ou as buscas principais da humanidade por significado, por sentido, por compreensão da vida, né? Isso. Então parece que é sempre muito relevante, né? E se nós adotarmos a segunda opção de autoria, no caso de um avaliador, se vocês observarem o capítulo 12, versos 13 e 14, também traz uma espécie de propósito para o livro, né? Como se ele estivesse fechando tudo que falou, tudo que foi citado, e diz: agora que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Esse é o segredo de Eclesiastes, se for a segunda alternativa viável aqui de interpretação, como um autor, como um avaliador. Muito bom. André, a palavra vaidade, ela aparece repetidamente no livro de Eclesiastes, né? E no contexto original hebraico, o que significa essa palavra? Como que a gente traduz mais como vaidade? E como é que essa interpretação ela influencia a nossa compreensão do texto? Eu vou chover no molhado aqui, uma vez que o pastor Renan vem tratando exaustivamente do significado dessa palavra à luz dos textos, ou das exposições, né? Rebel, a expressão vaidade no hebraico, tem um propósito múltiplo, e eu acho que é bom a gente caminhar por aí, para não correr o risco de optar por uma tradução em detrimento de outra tradução, como se essa fosse a certa e aquela fosse errada. Então, rebelim, vaidade de vaidades, é uma expressão hebraica que tem um propósito metafórico múltiplo. Então, o pastor Renan, acredito que tem trabalhado aqui com a ideia de vapor, não é? Então, o que é rebel? É vapor, é aquilo que é passageiro, é aquilo que é efêmero, é aquilo que é elusivo, é aquilo que é fugidio, é aquilo que corre. É isso, a palavra significa isso. E a tradução de Jerônimo, vaidade, ela também tenta preencher alguma lacuna de uma expressão metafórica que tem um propósito múltiplo. Isto é, rebel não significa apenas vapor, pode significar também inútil ou inutilidade. A versão que a gente adota, a NVI, traz justamente isso: inutilidade de inutilidade, nada faz sentido. E aí a gente às vezes fica até se perguntando, mas qual é a relação disso aqui? Ora, se tudo é vapor, de fato a pergunta qual é o sentido, faz sentido. Recentemente eu estava com um irmão conversando, um ambiente na casa dele. Ele disse: pastor, eu tive uma aula bacana do Eclesiastes. Isso foi mesmo, meu irmão? Ele disse: foi. E eu entendi assim o que é realmente vaidade. Eu até fiquei assustado, né? Eu disse: rapaz, eu acho que eu cometi algum erro, ele vai me corrigir. Ele disse: eu tive uma aula com meu pai. Eu disse: é mesmo, rapaz, eu sabia que seu pai sabia do Eclesiastes, sabe? Eu tive uma aula com ele. Disse: como foi? Ele disse: não, foi o seguinte, eu estava dizendo para o meu pai, o pai dele já perto dos 80 anos. Eu estava conversando com meu pai e disse: pai, eu acho que eu vou entrar na academia.
E meu pai disse: mas por que você quer entrar na academia? Aí eu disse para o meu pai: eu quero ficar forte, ganhar massa muscular, eu quero definir. E aí ele disse, meu pai olhou para mim, pastor, e fez. Ele disse: isso é vaidade, isso é vapor. É mais ou menos o que Salomão faz com os jovens, né? Passou. Por favor, irmãos, não me interpretem mal. Não estou dizendo que a academia, que fazer exercício físico, não é treinar, não estou dizendo que isso é errado, não. Muito pelo contrário, a gente deve buscar isso. Mas percebe como esse homem já avançado em idade captou a ideia? Isso passa. E o que está subjacente a isso? Ora, se tudo passa, e uma vez que a investigação é debaixo do sol, e essa expressão-chave é importantíssima, para definir até o significado de Heber, de fato nada faz sentido. Porque se a investigação, ou tudo que há, é somente dentro dos limites do sistema solar, então tudo vai acabar com a morte. Ora, se tudo vai acabar com a morte, e observe que Salomão vai caminhando por aí, né? Qual é a diferença entre nós e os animais? Então ele começa a fazer algumas provocações, a gente fica... O sábio e o ímpio. Então, todo mundo aqui vai tombar na sepultura, e se for isso, apenas isso, de fato nada faz sentido. Então, a expressão Heber é vapor, é transitório, é efêmero, e quando se olha isso debaixo do sol, quando se analisa somente debaixo do sol, de fato nada faz sentido. É perturbador. Parece que ele está falando de um mundo a partir de Gênesis 3, né? Como se ele estivesse falando do mundo a partir da queda. Eu até cheguei a ver... O mundo pós-queda. Na verdade, é o mundo pós-queda. O mundo pós-queda. Né? E é como se ele estivesse comentando e investigando esse mundo caído, né? Antes da redenção final. Ele não aponta ainda diretamente para a redenção, mas ele quer encontrar esperança ali nesse mundo quebrado, né? E ele aponta a incapacidade de se recriar o Éden. O homem tenta, e tudo é Heber. Nada se sustenta. Então, Heber, ou vaidade das vaidades, diz respeito também a essas frustrações. Poderíamos interpretar assim? As frustrações que nós temos, tanto por saber que o conhecimento não vai nos dar tudo o que gostaríamos de ter, né? Perfeitamente. E sempre tendo em vista, tendo em mente, a pergunta pano de fundo que a gente pode fazer para entender, ou tentar entender melhor o livro, que é: qual o sentido da vida? Então, Lucas até citou aqui a questão do lucro, né, do ganhar. Então, ele está o tempo todo querendo saber qual é o saldo final disso, qual é a recompensa. Quando ele pergunta, logo de início, logo de cara, o que ganha o homem com todo o seu esforço, com todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Em outras palavras, dito de outro modo, a pergunta é: qual é o sentido da vida? Qual o sentido da existência? E assim, a pergunta sendo feita debaixo do sol, ela é retórica. Não tem. Então, eu me lembro do que o pastor Emílio registra lá naquele livro dele, né? Isso é Filtro Solar. Tem sido uma das indicações que a gente fez. Eu acho que vários de vocês já leram. E ele fala que Eclesiastes é escrito para tratar de um sentimento estranho, a sensação de que nós estamos em um mundo maravilhoso, mas que também é um mundo terrível. Então, nada tem durabilidade. Você começa o dia e todas as coisas dão certo, a caminhada é uma maravilha,
o primeiro período do trabalho é maravilhoso, e você desempenha, e você sente, você conhece, você fica com aquela sensação, olha que coisa boa é viver debaixo do sol. Aí basta voltar para o trabalho, o chefe começa a falar algo que você não gostaria de ouvir, a sua mãe liga que está com um problema, e você chega em casa e tem mais uma situação para resolver. Então, esse livro é escrito para tratar desta sensação estranha. Nós estamos em um mundo maravilhoso, mas não é um mundo sem pecado, é um mundo quebrado, é o mundo pós-Éden. Inclusive, Renan, sobre a estrutura literária de Eclesiastes, ele possui uma estrutura literária única, chama a nossa atenção, porque tem poesia, tem prosa, tem provérbios, tem reflexões filosóficas, né? Como é que essa diversidade de estilos contribui para a mensagem geral do livro? Eu acho que eu mencionei aqui bem ao início da série, mesmo que ele tenha essa variedade mesmo de literatura, ele também tem, pelo menos para aqueles que adotam a posição mais tradicional, uma estrutura bem clara. Eclesiastes tem uma introdução e tem uma conclusão que estão muito bem marcadas. Dá para saber que você está na introdução, e no capítulo 12 dá para saber que você está na conclusão. Dentro disso, você tem o desenvolvimento. Então, é uma espécie de redação, ou de um sermão pregado por nós, certo? E como vocês que já escreveram redação ou que estão escrevendo, tem que ter repertório. O autor de Eclesiastes tinha muito repertório. Então ele não se utilizava apenas de uma técnica ou de uma literatura, ele se utilizou de várias. Talvez porque é porque ele era capaz mesmo, mas talvez também porque o seu grande tema aparece vez após vez. Então ele está trabalhando temas menores, mas sob um tema maior, que vai da vaidade ao temor. Então todas as coisas estão aí. Então é como se a gente estivesse ouvindo a mesma mensagem quase, em todos os capítulos. Então tem que ter repertório para abordar o mesmo tema por ângulos diferentes, com recursos diferentes, e manter a atenção do leitor. Assim como o pregador. A gente prega o evangelho todo domingo, mas por vezes a gente chega por caminhos diferentes que você não espera, ou a gente se utiliza de algo que você não viu, mas a gente chega nesse grande tema da Escritura. Então eu acho que tem que se lembrar disso. E uma outra coisa é o que André levantou a partir dessa conversa que ele teve com o irmão. A posição tradicional é a que Salomão é o autor. E vocês precisam lembrar disso. Eu acho que eu também mencionei. Na posição tradicional dos judeus e dos cristãos, Cantares é o livro da mocidade de Salomão. Provérbios é o livro da sua vida adulta. E Eclesiastes é o livro da sua maturidade. Ele é um senhor de idade, como o pai desse irmão com quem o pastor André conversou, aos 80 anos. Então a gente precisa pensar em uma conversa com uma pessoa mais velha, quem sabe em uma cadeira de balanço. E numa conversa, você não faz uso só de um recurso literário. Isso. Você lembra de um provérbio, você lembra de um caso, você lembra de uma experiência, você faz reflexão. De uma música que ouviu. De uma música que ouviu, exatamente. Obviamente que isso foi muito bem organizado, mas é uma conversa, né? Entre um homem que já viveu tudo
o que ele descreve e ele quer falar isso aos jovens. Então, tem a organização do livro, introdução, desenvolvimento e conclusão, um tema maior sobre o qual ele disserta o tempo todo, precisa de repertório, mas também é um diálogo entre uma pessoa que viveu muito e aquelas que estão começando a viver. Lucas, diante dessa estrutura e desses estilos literários, o que é que a gente deve prestar mais atenção, se preocupar, estar atento na hora que a gente for ler Eclesiastes no nosso dia a dia, em casa, para interpretar para a nossa própria vida ali em devocionais diárias, considerando esse estilo literário, esses modelos, essas ilustrações que ele utiliza, o que é que o leitor deve estar atento, assim, para se preocupar? Bom, se o propósito do livro é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, eu penso que a gente pode começar por aí, certo? Existe uma estrutura, para que os irmãos entendam, na produção dos livros bíblicos. Os primeiros escritos, ou os primeiros, pelo menos, organizados, foram aqueles que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, e todo o restante do Antigo Testamento foi construído a partir disso. Então, os profetas, entendam, na maioria das vezes pregadores, eles são pregadores da lei. Os escritos são escritos baseados na lei. Você vê, por exemplo, os salmos estão repletos de referências à lei. O livro de Eclesiastes tem referências indiretas, várias delas ao que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a lei está presente em Eclesiastes. A gente precisa entender, dentro dessa aplicação mais pegada para a igreja, como é útil receber o ponto de sabedoria do Correlete, do Salomão no caso, e adotar isso como princípio para a vida. Em primeiro lugar, entrando no mundo real. São verdades indigestas, André colocou, mas são verdades, não são coisas irreais, Então a gente precisa baixar um pouquinho a bola, andar no sapatinho, entender o perigo da morte, compreender que às vezes a balança da justiça não é do jeito que a gente quer. Eu acho que você pode encontrar várias aplicações sobre os mesmos temas, aproveitando a sabedoria mais testada de um homem de idade, de alguém que pode falar com propriedade sobre esses assuntos de diversos ângulos. Às vezes na família ou no trabalho, que é um tema muito trabalhado lá, a situação está desse jeito e o capítulo tal vai ser mais claro. Em outro momento nós vamos falar de injustiça no trabalho e capítulo X vai ser um pouquinho mais trabalhado nesse sentido. Eu acho que são aplicações diversas a partir do mesmo texto, aproveitando tanto a idade e a experiência do autor, quanto até as formas diferentes de apresentar com gêneros ou subgêneros distintos. Excelente, muito bom. Queridos, vamos encerrar aqui o primeiro bloco do nosso Café com Palavra. Natan, me permita colocar algo rapidinho sobre a leitura de Eclesiastes? Por favor. Eu acho que uma dica bem interessante se a gente puder ler o livro todo em uma sentada, só para conhecer, e à medida que você for lendo as partes do livro, eu lhe sugiro ler, mesmo que você vá meditar em alguns versos, mas que você leia todo o capítulo, porque às vezes a mensagem principal está lá no final. Então, só para lembrar do capítulo 7, sem o último verso do capítulo 7, você fica se perguntando como foi que esse negócio virou, como foi que esse mundo deu no que deu. Entende? E a resposta de Salomão só aparece lá no último verso. Então pode ser extremamente indigesto, pode ficar pessimista, pode ficar depressivo, se você não fizer a leitura toda de uma determinada sessão. Você precisa acompanhar o pensamento do autor e não quebrar. Muito bom. Querem acrescentar mais alguma coisa? Então a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco do nosso Café com Palavra. Só queria dar um aviso importante.
Se vocês estiverem com perguntas para serem feitas, elas serão feitas. A gente tem um número aqui no WhatsApp, que vocês podem enviar as perguntas para ele, certo? Podem enviar durante todo esse momento. A gente vai ter um breve intervalo, volta para o segundo bloco, e no segundo bloco, ao final dele, a gente já vai começar a responder as perguntas do público, certo? Então já anotem aí esse número, tá? E podem ir enviando perguntas para ele, certo? Vai surgindo na mente uma dúvida, querem perguntar alguma coisa, não deixa para depois, já envia, porque a gente vai selecionar todas elas ao final do nosso Café com Palavra. Tá bom, irmãos? 10 minutinhos agora a gente vai ter esse intervalo. O café já está sendo servido ali com alguns biscoitinhos, algumas coisinhas. Vocês podem ficar à vontade ali e daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco, tá certo?